Boa tarde, pessoal, tudo bem? Olha aí o tema do vídeo, né? O italiano e a brasileira. Muito pertinente o assunto, né? Eu sou uma brasileira, vivo aqui na Itália, meus relacionamentos são com os italianos, inclusive meu padrasto, que eu considero ele como um pai, ele é um italiano. Então, assim, vim falar do assunto e são dois, o Núncio e a Bárbara. O Núncio, ele, quando eu vi a entrevista dele aqui na Rai Uno, eu fiquei assim, gente, que história estranha, sabe? Uma invenção assim de tudo, um monte de. Ai, não sei. Eu achei estranho. Eu achei uma história que realmente foi ofensiva, eu, como uma mulher brasileira, e sabendo que muitas pessoas inventam muitas histórias, ainda mais. Pode ser que vocês não acreditem. Tem pessoas brasileiras que inventam histórias de outras brasileiras aqui, os próprios italianos. Então, eu achei assim uma história assim muito inventada. Até então, ouviu toda a parte dele. Apesar que eu acho que uma emissora de TV como a Rai Uno é estatal, dá ouvido a só uma pessoa com uma história tão que coloca todo mundo em xeque. Laboratórios no Brasil, juízes, advogados, todo mundo. Aí eu achei assim que não foi muito checado, sabe? Eu acho que já jogou ali pronto para quem pegou, pegou. Aí a Bárbara, ela foi ai, como chama? Sobrevivendo na Turquia. Aí ela também contou a parte dela. Eu vou falar dos pontos positivos que eu achei que ela teve. Ela foi muito perspicaz quando ela não aceita vir para a Itália e ter a filha aqui, porque se não fosse o que ela queria, ela poderia estar presa aqui por causa da lei de Haia. Então, isso aí ela foi bem instruída e inteligente. Só que o que aconteceu ali naquela história, né? Eu acho que foram tantas coisas que sempre falam de uma outra, falam de mulheres, vamos falar mulheres que se relacionam com homens, até brasileiros. Quando a gente, né, tá num relacionamento e que a gente está tendo intimidades, e se essas intimidades não estão sendo preservadas, protegidas, pode vir uma criança, né? Assim, se os dois não tiverem nenhum problema para ter os filhos. E ali se trata de pessoas tudo mais de 30 anos, né? Os dois. Não vamos falar dela ou só dele. Os dois são pessoas mais de 30 anos. O que eu acho só que a parte que ela peca muito é quando ela fala que ele a engravidou, ele a seduziu, ela não sabia que estava numa relação, ele pegou na mão dela, parecia que ela estava sendo forçada a fazer todo aquele relacionamento. E é uma mulher já, né? Não é mais uma adolescente de 15 anos. Então, eu acredito assim que, como veio a menina, ele sim tem que ser responsável. Mas o propósito de toda essa difamação desse italiano aí, o Núncio, eu acredito que ele não quer pagar a pensão. Acho que a paixão já foi, acho que aquele tesão já foi, a filha está aí, está no Brasil, e eu acho que ele não quer pagar a pensão. E ele falou, eu vou deixar até aqui o vídeo da Rai, e ela pediu 1.000, 1.300, mil e pouco. Uma criança, para ser bem criada, 1.300 euros, quanto daria? 6.000 reais, 7.000 reais? Não sei qual o estilo de vida delas, né? Porque a gente tem que também ver que cada pessoa tem um estilo de vida. No caso da menina, terá um estilo de vida que acompanha o estilo de vida da mãe e do pai, tá, gente? É bem interessante que, se em caso a mãe seja a que tem mais dinheiro, o estilo vai ser de vida daquela mãe que tem mais dinheiro. Se o pai tem mais dinheiro, vai ser do pai que tem mais dinheiro, porque é injusto uma criança que tem um pai que possa mantê-la em cursos, uma situação financeira melhor, não compareça. Isso é o que eu penso. Agora, vamos falar a verdade sobre o caso.
ela não é tão, assim, inocente como ela quis parecer lá no programa do Sobrevivendo na Turquia. Eu acho que a falha dela maior foi quando ela joga tudo assim: "Ai, ele quis", e quer dizer, a pessoa então te atravessa, você não tem mais as suas escolhas, você não tem. Ela também quis, ela se apaixonou por ele, pode ou não se apaixonar, ou ter um dia de tesão e saíram com ele, não sei, se encantou. Mas isso também, gente, é uma coisa que eu fico pensando, aqui, eu acho que a maioria das pessoas sabem, a taxa demográfica do país, ele está muito baixo. A taxa demográfica do país aqui, os nascimentos são muito baixos, principalmente dos nativos, né? As pessoas estrangeiras já chegam aqui até com 2, 3, 4 filhos e ficam no território, fazem mais filhos do que os próprios italianos. Eu não sei o que se deu para um homem chegar no Brasil, se apaixonar assim por uma mulher e fazerem filhos tão rápidos, uma filha, né, ela disse na entrevista. E voltar para a Itália sem assumir esta filha. Não entendi, eu não entendi. Mas também entendo que, eles aqui, eles têm uma coisa muito de autoproteção entre eles, do nome, eles o italiano mesmo, conservadores, eles são tradicionais, então eles dão muito, muito valor à origem deles. Eu não entendi até agora o que ocorreu. Mas vim aqui dar minha opinião, porque a minha opinião não quer dizer, gente, que os fatos são estes. Eu acredito só que ela também se apaixonou, eles se apaixonaram numa paixão, que é a paixão cega, assim. Eles fizeram uma filha, do qual ele tem se for comprovado tudo, né, gente, porque a gente não pode ficar jogando em algo que a gente não tem comprovação. Se caso é dele, porque dizem que o primeiro DNA já é positivo, ele tem que assumir, ele tem que assumir. E ela fala que sabe uma coisa também que é outra coisa que eu acho, assim, que a gente não pode dizer: "Eu não preciso do seu dinheiro". Sim, eu preciso que você compareça com dinheiro, sim. Sabe por quê? Uma mulher quando vai criar um filho sozinha, ela vai se dispor do tempo dela, ela vai fazer uma agenda tudo com o horário da criança. E se aquele pai tem condições de manter aquela filha, como eu disse anteriormente, ela precisa sim. Então essas coisas eu acho que não é preciso falar. Eu já sou diferente. Se eu tivesse tido um filho, eu preciso sim que você compareça e tenha dinheiro. E ela fala outra coisa nesse áudio que eu vou deixar aqui também, está em italiano, mas ela fala assim que, ele poderia ter problema na Itália, mas ela não ia fazer isso. Eu acho que ela tem que sim, colocar como que fala na Interpol, o que aconteceu, porque se a gente tudo passa o o pano, daqui a pouco somos nós, né, na galeria. Então é isso que eu acho que realmente quando a gente é pego pelas paixões, eu acho que aí é o momento que a gente tem que mais se prevenir, para não ter filhos. E também não é só de filhos que se previne, né. Mas como eles são de maiores e escolheram ter um filho, porque do momento que a gente não se previne, a gente escolhe o risco, então eu acho que foram os 2, foram os 2. Eu sempre ouvi muito dizer: "Ai, ela queria ficar grávida dele". Uai, mas um cara de 20 anos, 30 anos não sabe colocar um preservativo no pinto, não sabe fazer nada da vida? E uma mulher também não sabe como se prevenir? Isso não dizer que ela está errada ou não, estou dizendo, quando tem uma responsabilidade de um filho, os 2 têm que assumir. E agora, Núncio e Bárbara, eu não acho certo só ela assumir, o Núncio tem que assumir se ele, assim, for o pai, porque ele requer aqui, ele diz que olha a situação que ele fala, que no Brasil existem
uma macumba, onde as mulheres engravidam de homens estrangeiros, porque elas querem dinheiro. Jura, Núncio, jura? Você é tão inocente assim? Então, assim, você acha que você só vale pelo teu dinheiro, porque ele é um advogado em Roma, deve realmente ter uma vida legal, mas eu acho que ele colocou todo mundo no pacote. E tomem cuidado, gente, tomem cuidado, principalmente com brasileiros, estrangeiros que frequentam o Brasil com aquela coisa de procurar mulher, com amigos. Eles vão ali para uma aventura, depois voltam para cá com essa responsabilidade nas costas e não assumindo. Porque ele, se for realmente pai, gente, eu tô com suposição, porque não tem realmente uma contraprova, porque aqui na Itália já falam que este exame foi comprado no laboratório. Olha como ele coloca toda uma estrutura do país para ele não assumir essa criança. Então, assim, eu ele vai ter que provar isso na justiça, com os exames, ele parece que não quer fazer mais exames, e eu acredito que ela tem que sim, requerer os direitos dela e da criança, tá, porque ela como mãe também, ela tem o direito de viver, né, ela não pode só criar uma criança sozinha. É isso. Gente, deixa o like aqui no canal, vamos ajudar a gente a crescer. Muito obrigada aos novos inscritos. Realmente a gente tem que voltar a gravar, fazer os vídeos, mas agora a gente está mais um pouquinho ocupadas. Mas quando der, eu venho aqui, ou a Dani também faz o vídeo lá da Inglaterra, para não deixar aqui sem canal. Muito obrigada, viu? Beijos.